A declaração do presidente da República provocou reação de alguns setores, como nos exemplos a seguir. A senadora Marina Silva classificou nesta quinta-feira como uma metáfora infeliz a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a necessidade de fazer alianças. Em entrevista à Folha, Lula disse que Jesus Cristo teria que fazer uma coalizão com Judas se precisasse de apoio numa votação. Abre aspas para Lula. Se Jesus Cristo viesse para cá e Judas tivesse a votação num partido qualquer, Jesus teria de chamar Judas para fazer coalizão, afirmou Lula. Fecha aspas. Dom Dimas disse que, apesar de Judas ser um dos discípulos de Cristo, Jesus não fazia alianças com fariseus, numa referência a pessoas que parecem uma coisa por fora, mas por dentro são outra. Para defender as alianças que faz com qualquer um, com o intuito de garantir a governabilidade e se perpetuar no poder, não havia nenhuma necessidade de o presidente citar o nome do Senhor Jesus, o Verbo encarnado, como exemplo de qualquer coisa. Deveria ter dito que fazia tais alianças por livre e espontânea vontade, porque a política é assim mesmo, porque em política todos os meios são lícitos e o que interessa é a vitória nas urnas. Pelo que entendo, o presidente segue a doutrina da Igreja Católica. Ele já esteve em audiência com o Papa, que durou 24 minutos, e lhe pediu conselhos. Abre aspas para Lula. Eu pedi ao Papa que nos seus pronunciamentos ele fale da crise econômica, pois se todos os domingos o Papa der um conselhozinho, quem sabe a gente encontra mais facilidade para resolver o problema, fecha aspas. Agora, Lula recebe uma repreensão do Papa via CNBB, na fala de Dom Dimas. E eu, agora, o repreendo também com severidade e digo-lhe, para que nunca mais envolva o santo nome do Senhor Jesus nas negociatas políticas, ainda que seja para exemplificar qualquer coisa. Nenhuma associação Jesus fez com a classe dominante, com mercenários políticos, com roubadores do povo. Ele sustentou até a morte a sua condição de o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o Salvador. Para trazer as boas novas e anunciar o reino de Deus, não necessitou de fazer alianças espúrias. Vejamos o que ele disse aos judeus incrédulos. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, que não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ora, essas duras palavras não são de quem deseja angariar simpatizantes para a sua campanha. E sobre Judas, o traidor, o que foi que Jesus disse? Ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Essas não são atitudes de quem deseja associação com as trevas. As trevas procuram associação com as trevas. Os iguais se entendem e se associam com os que são da mesma substância. A luz rejeita as trevas. E assim diz a palavra do Senhor. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda com mais.
A cúpula do executivo aconselha aos políticos e aos que desejam ingressar na política que tudo vale para chegar ao poder. Não importa que seja o céu ou o inferno, Deus ou o diabo. Mas os que são de Cristo não recebem tal conselho. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem.